pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar sobre o Segundo Reinado, um período ímpar na nossa história, que eu particularmente gosto muito de trabalhar com ele, que é muito cobrado no Enem. Trata-se de um processo histórico aí que vai finalizar o Brasil Império, né, a última fase aí de um período muito maior. O Brasil Império aí que começa no ano de 1822, com a independência do nosso país, e termina em 1889 com um golpe de Estado que foi romantizado aí, que entrou para a história como a proclamação da República. O segundo reinado em específico, ele é muito cobrado nas provas do Enem, em virtude da possibilidade de questões aí ao trabalhar com esse período. Questões do âmbito social, por exemplo, que remetem à escravidão no Brasil, questões do âmbito de vista político, que pode falar aí do poder moderador, da questão do parlamentarismo, questões jurídicas que podem envolver propriamente dita a Constituição de 1824, mas também as leis abolicionistas, a política externa, por exemplo, com a Guerra do Paraguai, a questão Cristier, as leis, né, do ponto de vista econômico, e a lei da tarifa Alves Branco, questões que envolvem o café na economia do nosso país, enfim. A gente tem uma série de possibilidades de questões sobre o segundo reinado. Então é muito importante compreender esse período. Bora de aula, então? Então, o segundo reinado, a última fase do período muito maior, que é o Brasil Império, ele começa aqui em 1840, com um golpe de Estado, uma medida inconstitucional que se tornou constitucional, certo? E termina ali em 1889, com a proclamação da República, que é um outro golpe de Estado deflagrado por um militar, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. O que a gente tem para falar aqui? Então, o Brasil Império ele começa ali no primeiro reinado, com a independência, governo do Dom Pedro I. Ele abdica do cargo em 31, a gente tem um período intermediário, que é o período das regências, então o Brasil deixa de ter um rei e aí passa a ser governado por uma série de regentes. Durante esse período, o Brasil vai viver um período de grande instabilidade política, né, com reflexos sociais, com a eclosão de diversas revoltas. Então, o início do segundo reinado está ligado, né, a essa inconstância, essa falta de governo do Brasil durante o período regencial. E para resolver essa situação, eles resolveram, então, antecipar a maioridade jurídica e constitucional de Pedro de Alcântara, para dar ele o título de Dom Pedro II, para ele iniciar o governo do nosso país, para contornar e dar estabilidade política para o nosso país. Lembrando que é uma moda na época você ter um rei, né, uma monarquia nesse período. Aqui uma canção da época: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei, e viva a maioridade. E foi sobre o canto dessa canção que foi deflagrado o início do segundo reinado. Antes da gente entrar ali e falar do golpe da maioridade, aqui a bandeira do Brasil Império, algumas curiosidades históricas aqui para vocês, a coroa imperial, aqui o verde, que remete, né, à família do Dom Pedro I, e o amarelo, que remete aqui à família da Dona Leopoldina, esposa dele. Aqui um ramo de café, principal produto da economia brasileira, né, e aqui um ramo de tabaco. Enfim, então aquela história, né, da nossa bandeira atual, que o verde está ligado às matas, o amarelo está ligado ao ouro, isso é história para boi dormir, tá? A herança da nossa bandeira atual ainda é portuguesa, o verde remete à família de Dom Pedro e o amarelo à família da Dona Leopoldina. Beleza? Então vamos falar desse golpe da maioridade. Ele teve amplo apoio da política, né, da elite política e latifundiária do país naquele período, sobre a influência principalmente do Partido Liberal, tá certo? Então eles vão propor a antecipação da maioridade jurídica do Dom Pedro II, né, que aos 14 anos então vai ser
colocado ali como imperador do nosso país, colocando fim ao período regencial e dando início a uma nova fase da nossa história, que é o segundo reinado. Aqui o Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade. Aqui uma outra foto que representa a coroação do Dom Pedro II. E aqui a coroa do Dom Pedro II, hoje sob a guarda do Museu Imperial de Petrópolis, que na minha opinião hoje é uma referência em relação aos estudos sobre o Império, enfim. O Museu Nacional pegou fogo no Rio de Janeiro há alguns anos e o Museu Imperial ele é fantástico, ele guarda um acervo assim, do Império muito grande, então você vai conseguir ver essa coroa lá, vai chegar pertinho dela, só não vai conseguir tirar a foto. Enfim, é um museu que vale muito a pena fazer essa visita, tá certo? Aqui, um panorama do cenário do segundo reinado. Então, do ponto de vista da política interna, o Brasil ele vai viver um período de estabilidade política, tá? Por quê? Porque aos poucos, né, os movimentos revoltosos ali do período regencial, eles vão ser contornados, no início já do desenvolvimento do segundo reinado. Na política externa, a gente tem o envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai, que é o maior conflito bélico de toda a América, a gente vai falar dele. Do ponto de vista econômico, o Brasil vai se encontrar em pleno desenvolvimento graças, né, ao café, à exportação desse produto. O Brasil não vai ser só o maior produtor, ele vai ser o maior exportador de café do mundo. E do ponto de vista social, infelizmente, a gente tem uma sociedade desigual, né, em virtude da manutenção da escravidão desde, né, a proclamação, né, da nossa independência em 1822. Beleza? Mais adiante, a gente vai falar então do parlamentarismo às avessas. Por que dessa expressão, o parlamentarismo ao avesso, né? Então, a Constituição de 1824, ainda do primeiro reinado, ela estabelece a criação do poder moderador, que é exclusivo do rei. No caso do segundo reinado, a gente está falando então do Dom Pedro II. Então, só para ter uma ideia, lá na Inglaterra, que adotava aquele parlamentarismo tradicional, dizia-se que o rei reina, mas não governa, porque ele tem os seus poderes limitados pelo primeiro-ministro, né, que representa o parlamento. No Brasil, dizia-se que o rei reina, ri e rói. Reina sobre o Estado, ri do parlamento e rói do povo. Por quê? Em virtude desse poder moderador. É o próprio rei do Brasil, no caso aqui o Dom Pedro II, que escolhe o Conselho de Ministros, enfim. Qualquer lei criada ali pelo parlamento, ele pode ter o poder de veto graças a esse poder moderador. Aqui uma charge que remete ao período do primeiro reinado, né, o pai do Dom Pedro II, né. A Constituição é para todos, majestade, é uma pergunta, né, quase todos. Eu estou acima dela, então Dom Pedro I aqui, no primeiro reinado, é acima dessa Constituição em virtude do poder moderador. Aqui uma charge do segundo reinado, né, o filho dele, Dom Pedro II aqui, controlando, tá, os principais partidos da época aqui, o liberal e o conservador, e essa pessoa idosa aqui, ó, representando a democracia, então a diplomacia. Então o Dom Pedro II ali dando as rédeas, né, do governo ali, enfim, controlando os dois partidos ali em virtude da presença desse quarto poder, que é o poder moderador, tá certo? Mais adiante, a gente vai falar de alguns conflitos internos e externos que envolvem o segundo reinado. O primeiro deles aqui, a Revolução Praieira, ocorrida ali na província de Pernambuco entre 1848 e 1850. As causas dessa revolução estão ligadas ao controle do poder local exercido pela família Cavalcante, tanto com cadeira ali no Partido Liberal, tanto com cadeira no Partido Conservador. E essa, vamos falar assim, preponderância, né, dessa família no controle dessa região implicou na Revolução Praieira, com reivindicações ali que envolviam o voto livre universal, a introdução do federalismo, né, a questão, por exemplo, ali da reforma do poder judiciário, a extinção do poder moderador
e a liberdade de pensamento e de imprensa. Só por si dessa questão do poder moderador aqui, a gente já vai ver que o governo brasileiro vai intervir. Enfim, essa revolta ela não vai ter êxito, né? Vai ter alguns mortos, alguns líderes presos, outros perdoados aqui, a questão da anistia. Primeiro conflito interno aí que a gente tem dentro do segundo reinado. Um conflito externo agora, não tão grande igual a Guerra do Paraguai, que a gente vai falar na frente, a questão Christier, que vai ocorrer aqui entre 1861 e 1965, lá na província do Rio de Janeiro, que era como os estados eram chamados, tá, gente? Província. As causas dessa questão aqui, que envolve o Brasil e a Inglaterra. Um sumiço de mercadorias de um navio inglês naufragado na costa brasileira em 1861. Então, os ingleses, né, por meio de seu embaixador aqui, William Christier, exigiu do governo brasileiro o pagamento da indenização, né, e do pedido de desculpas ainda, porque, né, é culpa do Brasil o navio naufragar e a carga sumir. É culpa nossa, né? Lógico que não. O posicionamento do governo brasileiro foi de negar, né, o pedido de desculpa e de ressarcir os prejuízos da Inglaterra. E nesse momento, a Inglaterra rompe as relações com o Brasil, depois ela vai reconduzir isso. Essa questão ela vai ser julgada numa corte internacional lá na Bélgica, que vai dar ganho de causa para o Brasil. Consequências disso, né, momentâneo, a gente tem um rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, mas que depois, a gente vai falar disso porque ali, vai ser reconduzido em 1865, né? Porque os ingleses eles estão interessados nos negócios aqui no Brasil. Lembra que eu falei quando a gente estudou as independências da América Espanhola, principalmente, e aqui no Brasil, a Inglaterra queria, enfim, que as regiões aqui da América Espanhola e Portuguesa conseguissem a sua independência, porque através do Pacto Colonial, as regiões governadas pela Espanha e o Brasil por Portugal só poderiam ter comércio com Portugal e Espanha, respectivamente. Então, o processo de independência, né, levaria à liberação dessas áreas para o comércio inglês. Então, o motivo da Inglaterra aí é meramente econômico. E a Inglaterra finge que nada aconteceu, pede desculpa para o Brasil porque é um parceiro estratégico, tá certo? Vamos falar ali da Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito aqui da América, se estendeu entre os anos de 1964 a 1870, e os envolvidos aqui é o Paraguai versus o Brasil, Uruguai e Argentina, que integram a Tríplice Aliança. As causas desse conflito remetem ao controle da região do Bacio do Plata, muito importante, onde o Paraguai resolveu fazer uma intervenção ali. Quem vai vencer essa guerra vai ser a Tríplice Aliança, ou seja, Brasil, Uruguai e Argentina. Consequências dessa guerra para o Brasil vão ser bem nocivas, tá? O endividamento do Brasil com a Inglaterra em virtude da compra de armas. E uma outra característica aqui é a libertação de diversos escravos, né? Então, o Brasil ele não tinha um exército efetivo durante o desenvolvimento da Guerra do Paraguai, tá certo? E muitos escravos eles foram para a guerra sob a condição de que, retornando do conflito, eles iam ter direito de conquistar o quê? A sua liberdade, a sua alforria. Aqui uma imagem aqui que representa essa guerra, aqui um grande imperador do Paraguai é o Solano Lopes, né? E aqui o Dom Pedro II, e lá atrás Argentina e Uruguai apoiando. E aqui uma imagem que já caiu na prova do Enem, que remete à liberdade de um soldado brasileiro, ex-escravo que lutou na Guerra do Paraguai, retornando para o Brasil e vendo ali os seus familiares na condição de escravos, tá certo? Né? Ele conseguindo a sua liberdade, mas ele retorna e tem ali essa triste visão de ver um familiar na condição de escravo ainda. Então a Guerra do Paraguai ela foi responsável pela concessão de várias alforrias aí, esses escravos e soldados que lutaram nesse período. Foi um período, uma guerra muito sangrenta, né? Enfim, o Paraguai sem resistência quase nenhuma no final da guerra ali. O Dom Pedro II falou que a guerra só terminava
quando Solano Lopes fosse morto, enfim. Há registro de estudos de crianças paraguaias pegando em armas ainda para resistir a esse conflito, tá certo? Agora a gente vai falar de 3 temas interessantes, que é a sociedade, cultura e escravidão. Do ponto de vista social, a sociedade brasileira durante o Segundo Reinado não rompeu as estruturas do período, né, colonial. Basicamente manteve a mesma, né? Uma sociedade desigual, marcada pela desigualdade, logicamente, dominada por uma elite política e latifundiária. Aqui uma imagem clássica, quando a gente fala da questão da sociedade nesse período, a imagem do Debré aqui, representando essa elite aqui, cheia, rodeada de escravos aqui. E eu trouxe uma imagem aqui da família imperial, o Dom Pedro II, a Dona Teresa, a Princesa Isabel, o esposo dela, o Conde D, e os filhos aqui. Beleza? Esse aqui é um outro filho do Dom Pedro. A cultura, né? Do ponto de vista cultural, vai sofrer forte influência da cultura europeia, que tem a sua origem ali na corte francesa ali, durante o reinado do Luís XIV, a famosa etiqueta francesa, né? Outra influência marcante na cultura desse período vai ser sobre o movimento romantista, com destaque ali das obras do José de Alencar e Gonçalves de Magalhães. E o romantismo ele vai se vincular ao fenômeno indianista, né? Que vai propor aí e vai querer transformar o índio como figura principal da construção da imagem de um brasileiro, em detrimento, né, da figura do negro, né? Colocando o negro aí em segundo plano, tá certo? Enfim, querendo atuar na criação de uma nova identidade nacional e símbolo com o índio aí, tá certo? A escravidão, eu trouxe essa imagem aqui porque uma semelhante já caiu no Enem, que remete à questão dos sapatos, então você pode perceber que é uma imagem preta e branca, mas esse aqui é o senhor desses escravos aqui atrás dele, você percebe isso porque ele está usando sapato, né? Logicamente ele também é branco. O Enem já cobrou uma questão sobre a escravidão e uma das distinções ali para acertar a questão tinha que se identificar essa questão do sapato. Enfim, a escravidão ela durou quase todo o Segundo Reinado, né? Ela vai acabar ali em 88, um ano antes da proclamação da República. O Brasil foi a última nação da América a decretar o fim da escravidão e, né, as marcas desse processo histórico aí, a gente sofre com elas até hoje. Há alguns estudos aí que o fim da escravidão era um impedimento para a família imperial, apesar delas quererem muito isso, porque era uma das bases de sustentação desse governo, né? A gente vai falar como que esse segundo reinado vai ter o seu fim e como que a abolição da escravidão ela vai implicar e vai atenuar, vai ser o último golpe aí para cair o segundo reinado, tá certo? Mais adiante, a gente vai falar da economia no segundo reinado. Então, o café ele vai assumir o posto de principal produto da economia brasileira e o Brasil ele vai se tornar o maior produtor e exportador de café do mundo. E essas transformações na economia, né, com a introdução do café, elas se dão em visão de 3 motivos principais aqui. Primeiro, a natureza geográfica. Vai haver um deslocamento do eixo econômico produtivo do norte para o nordeste, de norte e nordeste para a região do centro-sul, né? O açúcar ele já está em crise nesse período em virtude da concorrência holandesa, tá certo? Então o Brasil precisava de um novo produto, a mineração ela estava já no seu fim, em decadência, e o Brasil precisava de um novo produto, e esse produto foi o café. Então, é isso que eu estou falando aqui. Há uma decadência das tradicionais lavouras, cana-de-açúcar, algodão, tabaco, com a introdução do café. E o café ele vai acabar dando muito certo, porque pouca concorrência, né? Poucos países produziam café, logicamente, então, esse produto brasileiro ele vai ter uma aceitação muito melhor no mercado internacional em virtude dessa pouca concorrência, tá certo? E o café ele vai dessa virada na economia do nosso país aí no segundo reinado, já que, né, a cana, a produção do açúcar já estava em crise há muito tempo e o ouro já não se encontrava com certa facilidade igual antes.
O desenvolvimento industrial, em resumo, está associado à criação de duas medidas em particular, que são duas leis. A primeira delas, a Tarifa Alves-Branco, de 1844, que vai aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros. Então, a Inglaterra ela sempre teve a prerrogativa de pagar menos. Então, essa tarifa Alves-Branco aumenta, né, o preço ali sobre esses impostos estrangeiros, esses produtos estrangeiros que chegam no Brasil, e isso vai acabar trazendo um dinheiro muito interessante para o nosso país. E aqui a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o tráfico negreiro. Né? Então, a entrada de escravos no Brasil ela vai começar a cair. E, logicamente, esse dinheiro que antes era investido na compra de escravo pela elite brasileira vai começar a ser investido em outras áreas, principalmente na questão da construção de ferrovias, e isso vai trazer um desenvolvimento muito interessante para o nosso país. Mais adiante a gente vai falar da relação da Inglaterra com o fim do tráfico escravo. Então a Inglaterra foi o primeiro país que deu início à Revolução Industrial e logicamente ela já percebeu que a mão de obra assalariada, né, em razão da escravidão, quando você paga um salário ali, automaticamente você já cria um mercado interno, um mercado consumidor interno para a compra daquele produto. Então, desde muito tempo, a Inglaterra percebendo, né, essa vantagem, né, de você pagar a pessoa e já formar um mercado interno para consumir aquele produto, começou a exigir, né, e lutar pelo fim do tráfico escravo, principalmente aqui com a América na relação do Brasil. Qual que era o objetivo da Inglaterra? Ampliar o seu mercado consumidor. Então a Inglaterra ela cria ali uma lei, que é a Bill Arden, né, em 1845, que autorizava a marinha inglesa, por exemplo, a prender e afundar qualquer navio que praticava o tráfico escravo. Que vinha aqui da África, principalmente, né, através dos navios tubeiros ali, em virtude do alto e elevado número de mortos de escravos ali africanos que tinham destino aqui no Brasil. Chegando ao final aqui, a gente vai falar do movimento abolicionista. É um movimento aí formado por um grupo de intelectuais, enfim, religiosos, políticos, enfim, que são contrários à escravidão no Brasil. A gente tem o destaque de algumas pessoas aqui, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio e Francisco de Paula Brito. O Joaquim Nabuco tem um destaque interessante. O Dia do Historiador, dia 19 de agosto, é escolhido em virtude do Joaquim Nabuco. Tá certo? Mais à frente a gente vai falar das leis abolicionistas, né? Elas vão promover de forma gradual, tá, a abolição da escravidão no Brasil. Então a gente tem primeiro a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico, em 1850. A gente tem a Lei do Ventre Livre, que concede a liberdade a filhos de escravos nascidos a partir daquela data. A gente tem a Lei dos Sexagenários, de 1885. O escravo maior de 60 anos ele tem a sua liberdade concedida. É uma lei que não teve muito efeito, né? A gente levando em consideração estudos da época, a média de vida do escravo aqui no nosso país era 40 anos de idade. E por fim a Lei Áurea, de 1888, assinada ali pela princesa imperial regente, a princesa Isabel, essa mesmo que você já ouviu falar bastante, tá aí a fotinha dela. Aqui o manuscrito da lei, vou dar um zoom nela aqui, a Lei Áurea, tá? A assinatura da princesa Isabel, é declarada extinta desde a data desta lei, né? A escravidão no Brasil, revogam-se todas as disposições em contrário, e aqui o documento, tá certo? Dar um zoom aqui para vocês. Lei 3.553, de 13 de maio de 1888, declarada extinta a escravidão no Brasil. Então, a princesa imperial, regente em nome de sua majestade, o imperador, senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a lei geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Aqui embaixo a assinatura da princesa Isabel,
com o secretário de Negócios Estrangeiros, Rodrigo Augusto da Silva, enfim, o documento original. Aqui, uma das penas que a princesa Isabel usou, né, reza a lenda que são 3, pena de ouro, cravejada, cheia de diamantes, ali, usada uma única vez para assinar a Lei Áurea que determinou o fim da escravidão no Brasil. Essa pena aqui em específico, essa caneta aqui em forma de pena que vocês conseguem visualizar, quem for lá no Palácio Imperial também, de Petrópolis, foi vendida pela família imperial ao museu, não me lembro o ano, mas o valor foi 500 mil reais, ou seja, meio milhão, certo? E o fim do Império está ligado a 3 fatores principais: a questão militar. Então, o Brasil, quando ele luta ali na Guerra do Paraguai e sai vencedor, o Império ele sai com um prestígio muito grande, tá certo? E ali ele tem uma preponderância muito importante dentro do cenário brasileiro, e o exército brasileiro vê que o Dom Pedro não dá essa importância tanto para o exército brasileiro naquele momento, o prestígio que ele queria e achava que ele deveria ter. Então o Dom Pedro acaba perdendo um pouco desse apoio militar. A questão religiosa está ligada à questão da maçonaria, né? Há, a princípio, uma proibição dos cultos maçons aqui no nosso país, enfim, o Dom Pedro maçom, né? Ele tem o poder no nosso país, então ele vai impedir isso, e essas medidas aí acabam criando um certo ressentimento com a igreja. Então ele acaba perdendo esse apoio da igreja, e o último apoio que ele perde é da elite latifundiária, né, escravista aqui, com a questão abolicionista, quando é decretada a Lei Áurea. De imediato, do dia para a noite, esses grandes latifundiários perdem os seus escravos, tá certo? Sem sofrer nenhum tipo de indenização por parte do governo. E aí o último tripé que fazia esse segundo reinado se manter, tá certo? Era essa questão da abolição da escravidão. Quando ela ocorre, não há nenhum motivo para aquela elite latifundiária apoiar o imperador, que começam então a apoiar uma nova forma de governo, que é a república. E aí, né, ocorre o golpe de Estado, que é a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que coloca fim à monarquia no Brasil, tá certo? Ele dá um tempo para a família imperial sair do nosso país, enfim, com uma carta, né, falando que se eles resistissem era pior. O Dom Pedro não quis optar por essa resistência, enfim, a família imperial vai se refugiar principalmente na França, e nesse momento, com a proclamação da República, a gente tem o fim do segundo reinado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula. Grande abraço.